Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta com o True Speak, como sempre, com excesso de material muito interessante. Vamos começar aqui respondendo a uma pergunta que me foi enviada pelo meu amigo Naum Sirotsky, que é correspondente da Zero Hora em Israel. Ele diz: sempre me resta uma dúvida sobre o soerguimento do Islã. Deve existir em algum lugar uma forma ou outra de autoridade humana inspirando ou orientando o que acontece. Não creio no Al-Qaeda, nem em Bin Laden, nem nos ayatollahs, que são xiitas, ou seja, cerca de 2 milhões do total de muçulmanos, 200 milhões do total de muçulmanos. E eles, como os judeus desde a destruição do templo, não têm sacerdotes. Muito bem, a dúvida é o seguinte, quer dizer, como é possível um movimento de envergadura mundial sem um centro de comando, né? Como se fosse uma coisa espontânea se espalhando pelo mundo, pela simples força do automatismo. De fato, isso parece um enigma. E este é um enigma que os comentaristas políticos e os analistas jornalísticos não vão entender, do Ocidente, não vão entender jamais. Eles não têm a menor condição de entender como é o processo profundo da guerra de civilizações. Porque para isso seria preciso estudar a estrutura do Islã até as últimas fontes da espiritualidade islâmica, que estão bem remotas, vamos dizer, da política diária. Quer dizer, esse pessoal, vamos dizer, de formação mais ou menos materialista, e mesmo o pessoal que seja religioso, não tem no Ocidente uma visão dessa profundidade, não consegue conceber como é que funciona realmente o Islã. Eles veem que existe as mesquitas, existe o culto popular, que existe ali alguns funcionários das mesquitas, que são a liderança religiosa aparente, e existe, por outro lado, a estrutura dos estados, né? Mas procurando em tudo isso, eles não enxergam um centro. E muito bem, para achar esse centro, você precisa cavar além da superfície. Você não pode esquecer que o Islã está, vamos dizer, povoado de taricas. Taricas são organizações esotéricas, organizadas mais ou menos como ordens monásticas, e que se dedicam, vamos dizer, a exercícios espirituais, que são, vamos dizer, um acréscimo às práticas rituais obrigatórias do Islã, que são práticas ditas suprarrogatórias, quer dizer, não são obrigatórias pela lei religiosa, é uma devoção especial que o indivíduo faz se quiser. As taricas remontam ao próprio tempo de Maomé, né, onde havia um grupo que se reunia para fazer recitações dos nomes de Deus, e alguém perguntou a Maomé o que ele achava disso. Ele disse que eram excelentes pessoas, mas que eles estavam fazendo algo que não era obrigatório, que eles mesmo tinham oferecido aquilo a Deus. Muito bem. Daí se origina uma multidão de organizações esotéricas que se ramificam por todo o Islã. E se você entra numa mesquita e tem ali dentro 1000 pessoas, você pode ter certeza que pelo menos 900 pertencem a alguma tarica. As taricas não se dedicam à atividade política, mas elas são a fonte profunda da unidade espiritual e, portanto, cultural do Islã. E, evidentemente, é lá que tudo começa, né? E essa coisa, vamos dizer, da guerra cultural, no Ocidente o pessoal só percebe a guerra cultural quando ela se traduz em manifestações públicas, se traduz numa expressão politicamente visível. Mas, na verdade, essa guerra começa muito antes, vamos dizer, vindo vamos dizer, de dentro das taricas. As taricas são chefiadas por mestres espirituais, chamados sheikhs, né? Sheikh é um título honorífico, certo? Quer dizer apenas uma pessoa mais velha. Mas, na verdade, os sheikhs das taricas são como que um cargo hereditário que vai sendo passado, não necessariamente para o filho, mas por uma herança espiritual. Quer dizer, cada sheikh nomeia o seu sucessor. E as taricas, então, têm uma árvore genealógica que remonta até os primeiros fundadores já contemporâneos de Maomé. Porque existem muitas
pseudo-taricas por aí, que dizem que são o esoterismo islâmico, mas não são. E você identifica isso pela genealogia. Você tem que saber quem foi o mestre de quem, remontando isso de geração em geração até o tempo de Maomé. A força que estas organizações representam no Islã não tem nada de comparável no Ocidente. Mesmo se você for investigar sociedades esotéricas, secretas aqui, elas existem, claro, mas não tem esta profundidade e não tem, sobre a totalidade da população, a autoridade espiritual tremenda que essas pessoas têm. Então, essas organizações, como elas são a base da unidade, a base profunda da unidade islâmica, realmente é delas que vê o comando, mas não de uma maneira direta. Quer dizer, não há um comando estratégico que diz faça isso ou faça aquilo. Tá certo? Mas é dali que surgem, vamos dizer, as ideias e as tendências. E no plano, vamos dizer, da guerra religiosa, guerra espiritual e cultural, evidentemente a ação provém das taricas. Por exemplo, eu estou seguro de que não é possível explicar, vamos dizer, a história do século XX, mas em absolutamente nada, sem levar em conta a ação, vamos dizer, de enviados de organizações islâmicas que agem no Ocidente já há mais de um século. E que agem, vamos dizer, exercendo uma influência muito sutil, sobretudo na elite intelectual. Quer dizer, eles não... Antes de vir esse ataque por baixo, que é onde a imigração, esses movimentos, essa agitação toda e o próprio terrorismo, muito antes disso, havia uma ação por cima, através, vamos dizer, da dissolução da elite intelectual ocidental e da sua reorganização em termos islâmicos. Por exemplo, muita gente pode ter ouvido falar do famoso George Gurdjieff, que é aquele líder espiritual, digamos assim, armênio. A função do Gurdjieff no Ocidente foi simplesmente bagunçar a elite intelectual. Quer dizer, ele entra, por exemplo, Gurdjieff, quando chega no Ocidente, né, no começo do século, ele se apossa de inumeráveis líderes intelectuais e simplesmente os destrói espiritualmente, né? E os deixa tremendamente desorientados, abrindo, portanto, um rombo na carapaça da cultura ocidental moderna, né, cientificista, materialista, e abrindo as portas para a entrada da influência oriental, que depois, mais tarde, se tornaria popular com, vamos dizer, o movimento da Nova Era nos anos 60. Mas a Nova Era jamais teria sido possível se Gurdjieff não tivesse aberto essa brecha mais de meio século antes, né? Um continuador desta obra de destruição foi um indivíduo chamado Idris Shah, que é um inglês de origem indiana, que prossegue também, vamos dizer, prosseguir um trabalho de decomposição da elite intelectual ocidental, num nível de profundidade que não chama a atenção dos analistas políticos. Por que o analista político vai se interessar por assuntos esotéricos, ocultistas, etc.? Tem gente que se faz de superior a isso justamente porque não entende. E não entende a profundidade do efeito dessas armas na guerra cultural. Agora, ao mesmo tempo que mandava os negros, o pessoal da Tarica mandava esses negros para fazer o serviço destrutivo, mandavam os outros para reconstruir, quer dizer, recolocar em ordem a cabeça dos intelectuais já em termos islâmicos. E nisso se destacaram, sobretudo, duas pessoas, René Guénon e Fritjof Schromm. Então, o Guénon é um sujeito que propõe já em substituição à cultura europeia uma construção integral baseada em doutrinas orientais. Então, quando Guénon começou a falar essas coisas por volta de 1920, ninguém prestou a mais mínima atenção. Ele fez até uma conferência na Sorbonne com o título de Metafísica Oriental. Acho que tinha 10 pessoas lá, ninguém prestou a mais mínima atenção. Passados 50 anos, mas menos 50, 40 anos, o pensamento do Guénon era o dono, o proprietário absoluto do Departamento de Estudos Religiosos na Universidade de Paris. Proliferando, vamos dizer, a sua influência proliferando, numa escala que no começo seria inimaginável.
Então, é aí que está, vamos dizer, a guerra cultural profunda. Mas eu duvido que algum analista ocidental, e mesmo os melhores, se você pegar o pessoal que mais entende disso, se você pegar, por exemplo, eu nunca vi o Bernard Lewis fazer um tratamento disso com a profundidade que deve, tá certo? Por exemplo, o Gurdjieff, você tem vários movimentos artísticos no modernismo, que dão a impressão de ser uma criação puramente ocidental, mas não era, era o dedo do Gurdjieff que estava lá. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o arquiteto mais influente, que é esse Frank Lloyd Wright, que é o sujeito que revolucionou a arquitetura americana, ele era um discípulo do Gurdjieff, quer dizer, obedecia instruções diretas do Gurdjieff. Ele criava, Gurdjieff conseguia criar estilos artísticos assim como quem preenche o cheque, ele criava um atrás do outro. Tá certo? Quer dizer, é um tipo de, vamos dizer, de capacidade que as pessoas normalmente não imaginam. Isso não quer dizer que eu goste muito desse Gurdjieff, não, mas temos que reconhecer a força tremenda. Então, tudo isto é neste nível, vamos dizer, da unidade espiritual da tradição islâmica que se tem que encontrar, vamos dizer, a tal da autoridade humana, pela qual pergunta com muita razão o Naum Sirotsky, tá certo? Mas quanto mais tempo passa, mais eu vejo que a incapacidade de fazer as perguntas corretas é a grande falha do ser humano, da classe falante. Eles falam, mas às vezes o problema está na frente deles e eles nem percebem que existe o problema, não percebem a questão e não fazendo a pergunta, evidentemente, não tem a resposta. Então esse mistério, né, desse movimento tremendo, avassalador, né, aparentemente sem cabeça e sem comando, que vai tomando conta do mundo, até hoje não suscitou a pergunta correta. E quando se faz a pergunta, a pessoa não tem a resposta. Não tem a resposta porque a procuram no nível do comando político ou no mais religioso, no sentido mais externo da coisa, e não no sentido do comando espiritual que unifica uma civilização.